presidente Lula volta a afirmar que Nízia Trindade não deixará o Ministério da Saúde. O programa Voa Brasil vai oferecer 1,5 milhão de passagens a R$ 200 por mês. E você vai ver também. O programa Desenrola do governo federal vai limpar o nome de 1,5 milhão de pessoas a partir de segunda. Relatório da ONU aponta que pandemia, guerra e inflação levaram 165 milhões de pessoas à pobreza. Santa Catarina registra neve e temperaturas abaixo de zero após ciclone extratropical. No Minuto Pet, você vai ver que a Holanda consegue zerar o número de cachorros de rua do país. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula afirmou hoje que tem ministros que não são trocáveis. Ele deu a declaração durante o discurso no Palácio do Planalto, na cerimônia de sanção da lei que retomou o programa Mais Médicos. O petista voltou a afirmar que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, não deixará o cargo. Partidos do Centrão têm interesse em assumir a pasta em troca da ampliação da base do governo no Congresso. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou durante uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro que o programa Voa Brasil poderá oferecer 1,5 milhão de passagens por mês por R$ 200. Durante o evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Márcio França deu mais detalhes sobre o programa Voa Brasil, que deve começar a partir de agosto. A ideia é que a iniciativa chegue na sua máxima capacidade em um ano. A estimativa do ministro é de 1,5 milhões de passagens por mês, mas para pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa em um ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro também confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul no Voa Brasil. Segundo Márcio França, a implementação desse programa vai proporcionar que o país ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. Ele disse que as companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 para qualquer trecho durante períodos de ociosidade, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. E a partir desta segunda-feira, os endividados vão ter uma oportunidade de quitar seus débitos com o programa Desenrola Brasil. O governo autorizou os bancos a negociarem as dívidas das pessoas que fazem parte da faixa 2 do programa, ou seja, quem recebe até R$ 20 mil por mês. As renegociações valem para dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor vai ter prazo mínimo de 12 meses para o pagamento. As renegociações podem ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras onde estão os débitos. Os bancos vão ganhar um incentivo para o governo facilitar essa negociação. E a inadimplência entre os aposentados disparou nos últimos 4 anos. Segundo a Serasa, o aumento das dívidas quase que triplicou. De acordo com o levantamento da Serasa, de maio de 2019 a maio de 2023, o crescimento da inadimplência entre idosos subiu 32,7%. O número representa quase o triplo da média da inadimplência nacional, que teve alta de 13,4% no período. E a explicação é que os idosos são mais procurados em momentos de emergência financeira na família. Com a aposentadoria caindo todo mês, a população idosa tem acesso maior a empréstimos nos bancos e acaba tomando crédito para os filhos, netos e até sobrinhos. O medo de ser abandonado é um dos principais motivos para que os idosos cedam aos pedidos da família e façam empréstimos. O Sindicato dos Aposentados e Pensionistas informou que durante a pandemia, muitos aposentados acabaram sustentando a família por meio do crédito consignado.
Eles faziam empréstimos para bancar os desempregados e se endividaram por conta disso. Hoje são mais de 12 milhões e 700 mil pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, 3 milhões a mais do que em 2019. O aumento do custo dos planos de saúde e dos medicamentos nesse período também contribuiu para a situação do orçamento mais escasso. Além disso, a maioria dos aposentados desconhece os juros que paga nesses empréstimos. E para resolver esse problema, vários bancos têm feito feirões de renegociação presencial ou online para incentivar o pagamento das parcelas em atraso. A Caixa Econômica, por exemplo, está com uma campanha de desconto de até 90% para pagamentos à vista sobre o valor da dívida. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira em um dia de agenda vazia, mas com os investidores acompanhando a divulgação dos primeiros balanços corporativos do segundo trimestre nos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 0,11% e encerrou o dia cotada a R$ 4,79 na venda. Os trabalhadores devem receber neste ano o valor de 12 bilhões de reais referentes ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O dinheiro vai ser depositado na conta dos trabalhadores cotistas até o fim de agosto. O valor do crédito é referente ao lucro líquido de 12 bilhões e 800 milhões do Fundo de Garantia de 2022, que ficou 3,4% em relação ao exercício anterior. O Conselho Curador do FGTS vai discutir sobre a distribuição do valor e os números consolidados devem ser apresentados até o próximo dia 25. O colegiado vai definir a divisão do lucro entre os trabalhadores elegíveis que tenham saldo na conta até 31 de dezembro de 2022. O valor vai ser creditado na conta dos trabalhadores cotistas até o fim de agosto. No total, o FGTS deve ter receita de 49 bilhões e 800 milhões de reais em 2022 e mais de 36 bilhões em despesas. Para saber quanto vai receber, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro por 0,018. Na prática, o rendimento adicional significa um incremento de R$ 18 a cada R$ 1.000 de saldo na conta. O valor só pode ser sacado junto com o saldo do FGTS. E olha só, após a passagem do ciclone extratropical no sul do Brasil, agora a população contabiliza os prejuízos e começa a reconstruir o que foi destruído. Muitos municípios do Rio Grande do Sul ainda estão com alguns serviços suspensos, como fornecimento de energia, atendimento em hospitais e telefonia. O maior acumulado de chuva foi de 114 milímetros, registrado na cidade de Ijuí. Postes, árvores e fios caídos, bloqueio de rodovias, pontos de alagamento e destelhamento de residências foram alguns dos transtornos causados à população gaúcha. Todo o estado ainda segue sob alerta. Atividades escolares e algumas comerciais foram suspensas durante essa quinta-feira. As cidades de Veracruz, Sobradinho e Joia decretaram situação de emergência. Os ventos fortes foram o destaque do evento climático. Eles foram ganhando intensidade com o passar do tempo. A cidade de Rio Grande foi amplamente atingida. Os ventos chegaram a 146 km por hora. E cenas como essa são muito comuns em vários pontos da cidade. Foram mais de 600 atendimentos diretos da Defesa Civil Rio Grande. Ontem foi um dia muito triste para a nossa cidade, devido a ter muita precipitação e esses ventos fortes que nos atingiram através desse ciclone extratropical. O município também enfrenta limitações de comunicação. A Santa Casa da cidade, inclusive, teve que suspender os seus atendimentos eletivos e de pronto-socorro devido à falta de energia. Na cidade também foi registrada uma morte em decorrência das consequências do fenômeno. Um idoso que estava dentro da sua casa acabou sendo vítima pela queda de uma árvore. Sendo retirado hoje pela manhã, do corpo da vítima, infelizmente, ele foi num bairro Maria dos Anjos aqui, ele ficou prensado entre a cama e a árvore. Na verdade, a árvore caiu sobre a casa, né? Então, infelizmente, houve um trabalho de fazer o resgate cortando a árvore. No início da manhã, a prefeitura da cidade emitiu uma nota solicitando que todos permanecessem em suas residências
devido aos diversos danos causados na cidade. Que não saiam, porque nós estamos preocupados com a vida das pessoas, esperamos que a chuva pare, para que a gente possa voltar minimamente ao normal o mais rápido possível. E a região da Serra de Santa Catarina registrou na madrugada desta sexta-feira a queda dos primeiros flocos de neve após a passagem do ciclone extratropical no sul do país, como vimos agora há pouco. O fenômeno, aguardado por grande parte dos moradores e turistas, ocorreu em ao menos 4 municípios: Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema e Urubici. As temperaturas nessas regiões ficaram abaixo de zero. Apesar de ser a primeira neve do inverno, esta é a segunda vez que o fenômeno é registrado no estado neste ano. Em abril, a neve também caiu em diferentes pontos do Planalto Sul e pode continuar a nevar ou ocorrer chuva congelada nas áreas mais elevadas das Serras Gaúcha e Catarinense e no Planalto Sul de Santa Catarina. E veja a seguir, relatório da ONU aponta que pandemia, guerra e inflação levaram 165 milhões de pessoas à pobreza. E ainda, no Minuto Pet, você vai ver que a Holanda consegue zerar o número de cachorros de rua no país. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Justiça do Rio determina mudanças para transportes públicos. Agora, só pode ter direito ao bilhete único intermunicipal e à tarifa social quem tem renda mensal de até R$ 3.205. Antes, o teto era de R$ 7.507. A tarifa social vale R$ 5,00 na Supervia e no metrô, cujas passagens cheias custam R$ 7,40 e R$ 6,90. Nada muda para os já cadastrados, mas quem quiser adquirir o benefício terá que fazer o cadastro e comprovar renda. E Polícia Militar faz operação no Complexo de Israel, comunidade de Parada de Lucas, na zona norte do Rio. Os agentes entraram em 3 imóveis de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ele é chefe do tráfico na comunidade e um dos mais procurados do estado. Um dos imóveis era quase uma espécie de sítio. Havia uma piscina e uma área ampla de lazer, além de lago com pedalinho. Já na outra casa foi encontrada uma academia com aparelho de alta qualidade, TVs de plasma. Uma das casas já tinha sido localizada pela Polícia Civil em 2021 e agora foi alvo da operação. E a restrição de voos do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, pode não ser realizada. A afirmação é do ministro de Portos e Aeroportos, Mário França. Segundo ele, o governo federal não pode escolher o aeroporto que a empresa aérea vai operar ou não de forma intencional. Ainda de acordo com o ministro, estão estudando para encontrar uma brecha jurídica para conseguir, de alguma forma, determinar e conseguir o reequilíbrio dos aeroportos. Eu fico por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, para você também um excelente fim de semana. Te esperamos na segunda-feira. Ótimo fim de semana, Anderson. Até mais. E olha só, o ChatGPT é alvo de investigações nos Estados Unidos por possíveis danos ao consumidor. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A Comissão Federal de Comércio americana pede que a OpenAI, fabricante do ChatGPT, preste uma série de esclarecimentos. Entre eles, como retém e usa os dados dos usuários, como obtém informações para treinar seus modelos de linguagem e como monitora e lida com declarações enganosas ou depreciativas sobre as pessoas. O documento de 20 páginas, apresentado pela comissão, visa esclarecer
se a empresa fabricante do chat GPT se envolveu em práticas injustas ou enganosas de privacidade ou segurança de dados, ou se envolveu em práticas injustas ou enganosas relacionadas a riscos de danos aos consumidores, incluindo danos à reputação. As informações são do jornal Washington Post, que reforça que a investigação ocorre justo no momento em que líderes de empresas de tecnologia pedem que desenvolvedores parem de liberar ferramentas de inteligência artificial com a alegação de que essa tecnologia pode prejudicar a humanidade. A gente lembra aqui que o Chat GPT é um modelo de linguagem de última geração que utiliza a inteligência artificial para gerar textos muito parecidos com os escritos por humanos. A ONU divulgou hoje um relatório alarmante. As crises registradas desde 2020, como a pandemia, a inflação e a guerra na Ucrânia, levaram 165 milhões de pessoas à pobreza no mundo. O impacto levou 75 milhões de pessoas a uma situação de extrema pobreza entre 2020 e o fim de 2023 e mais de 90 milhões a viver abaixo do limite da pobreza, de acordo com projeções do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo o outro relatório da ONU, publicado na quarta-feira, quase metade da população mundial vive em países que gastam mais para pagar os juros da dívida do que em áreas como educação e saúde. Diante do cenário, o programa da ONU pediu uma pausa no pagamento das dívidas dos países em desenvolvimento para inverter essa tendência. E olha só, o conflito na Ucrânia se intensificou nos últimos dias. As batalhas têm sido mais duras e sangrentas. Kiev recebeu ontem dos Estados Unidos as polêmicas bombas de fragmentação que podem mudar a dinâmica da guerra. As bombas de fragmentação espalham explosivos por uma área de cerca de 25 mil metros quadrados e podem ficar ativas por meses, transformando as regiões atingidas em campos minados. Uma arma altamente polêmica que tem mais de 100 países contrários ao seu uso. Essas armas chegaram na Ucrânia ontem, mas ainda não foram usadas. O governo do país garantiu que não vai usá-las em áreas urbanas. Os militares americanos e ucranianos acreditam que essas armas têm um potencial de mudar a dinâmica da guerra. Enquanto isso, na Rússia, Vladimir Putin tenta sair fortalecido de uma grave crise militar interna, depois que o motim do grupo mercenário Wagner expôs para o mundo as discórdias no alto escalão da Rússia. Putin tenta projetar uma imagem de força superior às diferenças. Pela primeira vez, o presidente russo falou em uma entrevista que chegou a oferecer emprego no país aos mercenários e seu chefe, Evgeny Prigozhin, dias antes da rebelião. Agora, Putin disse publicamente que o grupo não tem base na lei russa, que legalmente não pode existir. O chefe do grupo Wagner não aparece publicamente há 3 semanas. E olha só, uma briga interrompeu uma sessão no parlamento de Kosovo depois que um deputado jogou água no primeiro-ministro. Ninguém se feriu. A briga aconteceu no parlamento de Kosovo, quando o primeiro-ministro Albin Kurti se dirigia à Câmara e foi atingido com água por um deputado rival. Isso desencadeou uma intensa, ainda que breve, briga entre os deputados, que se empurraram e se golpearam. O incidente aconteceu em meio às tensões no norte do país, onde a pressão aumentou depois das eleições esvaziadas que deram mandato a 4 prefeitos de etnia albanesa em municípios de maioria sérvia. E a Organização Mundial da Saúde incluiu o adoçante aspartame na lista de classificações das substâncias possivelmente cancerígenas. A OMS concluiu que não há motivos para mudanças bruscas na dieta diária, mas recomendou moderação no consumo. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS avaliou pela primeira vez o nível de perigo do aspartame e incluiu a substância no grupo 2B de classificação. Outros produtos incluídos neste grupo são o extrato de aloe vera e o ácido cafeico.
A OMS destacou que a decisão de incluir o aspartame nesse grupo foi tomada com base em evidências limitadas relacionadas ao câncer em humanos, em particular para o carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer de fígado. Também foram observadas evidências limitadas de câncer em animais de laboratório. O adoçante é amplamente utilizado desde a década de 1980 e está presente em produtos como refrigerantes light, pratos prontos, chicletes, gelatinas, sorvetes, medicamentos para tosse e até mesmo pastas de dente. A Índia deu mais um passo hoje para consolidar seu programa espacial. O país asiático lançou um foguete não tripulado à Lua. O foguete decolou da ilha de Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh, com um veículo lunar, chamado Chandrayaan-3. Em caso de sucesso na missão, a nação de maior população do planeta entraria para o clube restrito que conseguiram concretizar um pouso controlado na superfície lunar: Rússia, Estados Unidos e China. A tentativa anterior do programa Chandrayaan terminou em fracasso há 4 anos, depois que as equipes de controle perderam o contato com a nave pouco antes da chegada à Lua. Se as previsões forem cumpridas, Chandrayaan-3 vai pousar perto do Polo Sul da Lua entre 23 e 24 de agosto. E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui com uma excelente notícia que saiu essa semana. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui na HIT. Pois é, sim, a Holanda é o primeiro país do mundo a conseguir um lar para todos os cãezinhos de rua. São quase 2 milhões adotados em todo o país. Essa batalha começou há mais de 100 anos, quando o governo holandês e instituições de proteção se uniram para implementar a primeira lei de direitos dos animais. Antes disso, cães eram obrigados a ficar nas coleiras e usar focinheiras, além dos chamados grupos de extermínio, que matavam cachorros que vagavam pelas ruas. Essa lei de proteção aos bichinhos foi passando por alterações cada vez mais rígidas e, atualmente, quem maltratar ou negligenciar os animais pode ser preso por até 5 anos e pagar uma multa de 90 mil euros, o equivalente a quase R$500 mil. A ligação entre cães e humanos é registrada também em um microchip instalado através da cabeça dos cães, que é obrigatório para quem tem animais de estimação no país. Que bacana, hein? Vamos torcer para que essa ideia se replique aqui no Brasil. Com certeza. Em outros países, né? Muito importante. Muito fundamental. Ainda mais a gente que gosta de pet. É isso mesmo. Muito obrigada, Carol, pela sua participação, viu? Obrigada Ótimo fim de semana, Carol. Para vocês também. Te aguardamos na próxima sexta. Até. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia, ótima noite para você, até mais.